Segunda Zona Eleitoral de Manaus considerou procedente a representação eleitoral feita pelo colegiado municipal da Federação PSDB Cidadania contra o prefeito de Manaus, Davi Almeida Avante, por realizar propaganda eleitoral antecipada com pedido explícito de votos. A decisão resultou na aplicação de uma multa de R$5.000. Essa ação se baseou em um discurso proferido por Davi Almeida e um apoiador durante um evento no Centro Educacional Recanto da Criança Interativo, no dia 23 de maio de 2024. A representação alegou que o prefeito fez propaganda fora do período permitido, conforme o artigo 36 do parágrafo 3º da Lei número 9.504 de 1997. Muito bem. R$5.000 não é nada, né? É uma cócega. Não é uma multa que possa causar transtornos, acender luz amarela de qualquer que seja o candidato. Ele não vai perder o sono por conta disso. Vai perder o sono? Vai não. Doutor Anderson, por gentileza. A Justiça Eleitoral está cumprindo com o seu papel de fiscalizar, né, na verdade, aí as coligações, os partidos que já estão atentos a essa circunstância, né? Prefeito, geralmente, não só o prefeito, mas aquele que tem o cargo eletivo, ele já sai um pouco na frente na corrida eleitoral porque ele tem a máquina na mão, é conhecido, vai participar de uma série de atividades, solenidades, entregas, inaugurações. Isso daí coloca um pouco os pratos da balança, né, na corrida eleitoral desnivelados. Entra a Justiça Eleitoral para tentar nivelar um pouco isso daí e, aplicando a lei, colocar todos em pé de igualdade. Nesse momento, todos são pré-candidatos, então fica naquela situação do se colar, colou, né? Vai numa inauguração, começa a falar uma coisinha ali, de repente escorrega que está pedindo ali o apoio para uma futura, né, continuidade, etc. Isso tem que ficar aí no radar de todos aqueles que estão também nesta corrida e principalmente do Ministério Público Eleitoral, das outras coligações e partidos e, por que não dizê-lo, da Câmara, porque os vereadores estão ainda com seu mandato em curso e tem que estar fiscalizando as atividades da prefeitura para não deixar a coisa desandar, para pelo menos garantir um pouco de impessoalidade na corrida à prefeitura de Manaus neste ano de 2024. Agora, foi uma denúncia feita pela Federação Cidadania PSDB e o prefeito emitiu alguma nota nesse sentido? Sim, ele falou aqui, ó. Pediu Nós desculpa. estamos em 2024, esse ano é um ano eleitoral, é um ano que nós vamos escolher aqueles e aquelas que vão nos representar. E aí, a proprietária da escola declarou que nós vamos trabalhar dia e noite, porque os meus alunos já votam e eles têm que votar em pessoas sérias como você. Essa foi a declaração a fala que ultrapassou o limite legal, né? Mas segundo o prefeito aqui, ó, cadê? Eu perdi aqui, mas... Vou já encontrar. Continua. Ele negou. Ele argumentou falta de provas e ausência de irregularidades. Mas a Justiça Eleitoral entendeu que as falas no evento configuravam um pedido explícito. Aqui a fala, né, da proprietária da escola, do proprietário. Aqui nós vamos trabalhar dia e noite porque os meus alunos já votam. E eles têm que votar em pessoas sérias como você. Pois é, tem que se atentar para algumas situações que acontecem nesse momento, e aí pode parecer que seja corriqueiro e tal. Eu não quero usar a palavra normal, porque isso não é normal. Mas assim, e até nesse momento eu me endereço aqui a todo o serviço público municipal. Se você for chamado para alguma reunião que obrigatoriamente você tem que estar lá, e que o cunho dessa reunião você sente ali que vai ser eleitoral, você não precisa ir, você tem, na verdade, que denunciar. Eu não sei bem como é que foi essa circunstância desse caso específico aqui, dessa professora, mas às vezes o que acaba acontecendo é exatamente isso. O detentor do cargo eletivo vai dizer, não, mas eu não pedi coisa nenhuma, foi fulana que falou, eu estava lá só no evento. Ora, estava num evento que era um evento oficial da prefeitura, essa gestora foi colocada lá por este administrador, e aí no meio dessa história ficar falando, olha, os nossos alunos aqui já votam, e todos vão votar no senhor, isso é um pedido de voto, isso é um pedido de uma captação de sufrágio, como a gente diz na técnica, né? E aí acertou a Justiça Eleitoral de ter feito essa reprimenda. Pode ter sido uma reprimenda branda? Pode, mas outras podem vir que, se somando a essa daí, podem levar, inclusive, a um cancelamento de inscrição, a uma cassação de mandato lá na frente, enfim, nunca se sabe. É necessário que se tenha aí noção e também bom senso nesse momento para que as coisas possam caminhar de acordo com o que diz a lei, de acordo com o que é esperado de um gestor público e também daqueles que estão pleiteando este cargo. Realmente não colou, né? Não colou essa do prefeito, mas a gente pensa assim, a sanção foi
R$ 5.000 um valor assim ínfimo, né? Em relação ao poder econômico dele. Mas eu penso que não só a somatória, mas ele já vai ficar mais ligado, né? Em outros eventos, em outras... Não só ele, né? Os outros pré-candidatos vão ficar mais ligados. E estão vendo aí que a Justiça Eleitoral ela está de olho. Né? Isso que é o mais E importante. isso serve para os candidatos a prefeito e também a vereador. Vereador, né, com certeza. Todo mundo que participa do pleito tem que estar atento para essa circunstância. O que pode nesse momento? Você pode dizer que você é pré-candidato, né, pedir lá o seu apoio para quando você for candidato, etc. e tal. Agora, você não pode pedir voto, você não pode utilizar terceiras pessoas. Estou aqui na mesa com o Jackson ou com o Pablo, e de repente eu não falo nada. Mas aí o Jackson começa a ter seus maiores elogios sobre a minha pessoa e o Pablo diz, é por isso que eu vou votar no senhor. Bom, caracteriza? Caracteriza de certa forma, porque a gente, de certa maneira, nós trabalhamos juntos, estamos aqui numa situação bastante peculiar, etc. e tal, fica parecendo que eu estou pedindo aqui para vocês fazerem essa propaganda para captação voto minha, nesse exemplo hipotético que a gente está dando aqui. Então, guardando as devidas proporções, se essas situações aí se perpetuarem, as multas, a tendência é que elas se agravem, né? E se a coisa não melhorar, aí tem essas outras reprimendas aí, que podem, inclusive, levar à cassação de registro. Muito bem, tem mais destaques, são 11h11, tem mais destaques aí no site poder.com. Pablo Medeiros, direto do poder.com. Vamos lá, também é local, também concerne a disputa da prefeitura. Isso. Pesquisa controversa coloca Alberto Neto em primeiro lugar. Outras pesquisas recentes mostram Alberto Neto em queda e ocupando o 4º lugar na corrida eleitoral. Mas essa aqui que foi divulgada quarta-feira, dia 10, do Instituto Veritá, divulgou em suas redes sociais os resultados de uma nova pesquisa para a prefeitura. Pela primeira vez, o deputado federal, capitão Alberto Neto, lidera as intenções de voto na capital amazonense com empate técnico em relação ao deputado federal Amon Mandel, do Cidadania. No entanto, todas as outras pesquisas recentes mostram Alberto Neto em queda e ocupando o 4º lugar na corrida eleitoral. Essa pesquisa aí foi realizada entre 15 e 19 de junho, com 1.002 entrevistados, e tem registro na Justiça Eleitoral sob o número AM 1613/2024. E tem margem de erro de 3,5 pontos. Pois é. Qual foi o instituto? Veritá. Alberto falar, Neto na liderança. Pode falar? Não poder opinião? Pode falar. É opinião, deve. Né? Corajoso esse instituto. Não, vou dar sim. Vamos pensar Eu o seguinte. gostei, foi do título, que é muito elegante, rebuscado. É meu. Do time do meu, esse Machado título de é Assis. meu. Machado de Assis. Machado de Assis bate palmas em onde estiver neste momento. Né? Controverso. Né? Controverso. Meus parabéns. Tem toda a minha reverência no sentido de ser machadiano. Machadiano. Né? E é a moda agora no mundo, né? Colocar, neste momento, o alcaide de plantão em 4º lugar, né? Tem que ver o espectro. Não estou aqui duvidando, absolutamente, mas tem que ver onde vamos pensar de maneira... a captação Vamos pensar de dessas maneira das informações, da opinião. Eu não sei exatamente quantas pesquisas já ocorreram, Vários. mas eu creio 30. assim... 30. De 30, nenhuma delas apresenta ele como primeiro lugar, liderando. Nenhuma delas. Você acha que é mais fácil que 30 estejam erradas ou uma esteja certa? Pois é, né? Eu gostaria de saber... questão matemática. Eu tenho uma pergunta a fazer aos senhores da mesa, nesse momento. Até que ponto vocês acham que uma pesquisa pode influenciar o voto? Ainda existe aquele eleitor que olha a pesquisa, não, vou nesse aqui. Você acredita nesse percentual? Deve existir. Não, eu creio que existe, porque a pesquisa ela pode ser utilizada de uma forma psicológica. Porque o eleitor, de forma psicológica, ele pensa assim, ele quer que o voto dele valha algo. Faça a diferença. O voto de qualidade, o voto de aproveitamento, enfim, tem um nome que é dado para isso aí. Ele quer que o voto tenha valor ali, ou então significa algo. Quando o candidato dele... Voto útil. Mostra lá, isso, o voto útil. Quando o candidato dele
aparece numa pesquisa em terceiro, quarto lugar, quinto, né? Ele começa a pensar ali, não, eu psicologicamente, não que ele queira. Se ele já tiver o voto certo, ele vai votar, não importa qual a posição em qual pesquisa. Último, maior. Isso, ele vai lá votar, assim como a gente tem. Por exemplo, certos partidos, como o PT, eles são muito fiéis. Né? São muito fiéis. O cara indica qualquer candidato, ele vai votar ali. Se for para afundar, eles vão abraçados juntos. Isso, vão abraçados juntos. E aí, boa parte da população, ela, eu vou tentar ver aqui, esses aqui que estão na liderança. E aí, o que aconteceu? Aparece uma pesquisa, né, que fala fulano de tal, que em todas as outras estava lá atrás, aí de repente aparece na liderança. Isso já vai mexer ali no psicológico de muitos eleitores também, entendeu? É verdade, é verdade. Tem uma situação bastante peculiar no que diz respeito a isso. Se a gente parar para pensar aqui, deixa eu fazer uma comparação futebolística, né? Toda vez que tem uma rodada do Brasileirão, você quer saber onde é que está o seu time. E a possibilidade dele subir ou eventualmente descer, você fica naquela torcida e tal, para que a coisa possa melhorar, de repente para alguns, outros para se manter, porque você está no topo e etc. Então, a gente já, de certa maneira, desde criança, vamos dizer assim, nós já somos meio que treinados para esse tipo de coisa. Quando chega na época das eleições, a gente meio que transfere essa circunstância que é do futebol, né, para a questão política. Você quer que o seu candidato esteja em frente, ganhe, esteja lá e tal. Isso mesmo. E aí, quando você vê que a situação não está indo muito da maneira como você imaginar, aqueles que não são muito mais ideológicos, que não tem muito mais essa situação, como você mencionou aí, como é o caso do PT, que o cara vai embora, né, sabendo que vai perder, né? Enfim, não tem chance, não tem chance, mas ele se mantém ali fiel à sigla do partido. Ele tem a tendência a dizer, não, eu quero que o meu voto seja útil, né, para alguma coisa. Eu quero dizer que eu votei naquele que está na frente, aquele que vai ganhar, etc. E acaba migrando para aqueles que estão ali mais na cabeça, né? É por isso que, né, se não influenciasse, não tinha tanta pesquisa feita, não tinha regulamentação e não tinha um problema de fake news, não tinha um problema de pesquisas aí que não tem embasamento, gente que fica dizendo que está na frente e na verdade está atrás. É uma situação bastante peculiar. Essa é a primeira vez que eu vejo, né, do capitão Alberto Neto sendo colocado como primeiro colocado, mas a gente teve essa semana, acho que foi essa semana, né? O próprio Marcelo Ramos, dizendo que essas pesquisas todas aí podem ser descartadas porque a pesquisa que ele fez coloca ele na frente da corrida à Prefeitura de Manaus. Então, ele divulgou? Ele não divulgou, ele mencionou, né? Ele falou numa entrevista dizendo exatamente isso. Essas pesquisas e tal, que ficam apontando, mas quem está na frente sou eu. Eu digo, olha, então, né, a não ser que sejam as pesquisas... Mas aí também tem aquele negócio, né? As pesquisas internas ali do partido e tal. Se eu fizer uma pesquisa agora, nós estamos em 4 aqui, né? Eu, Pablo, Jackson e a nossa querida Ariela na produção. Fizer aqui uma pesquisa rápida, né? Eu sou o candidato, vocês votariam em mim? Aí todo mundo levanta a mão e diz que sim. Eu digo, olha, eu tenho 100% de aprovação, né? Pois é, eu não estou dizendo qual foi aí o universo que eu utilizei para fazer isso, o percentual, quem foi perguntado, de que maneira que foi. Né? Se eu perguntei só para os amigos, estou dizendo, vão lá, vai estar tudo certo. Tal. Eu digo, olha, eu tenho 100% de aprovação. São os vieses, né? São os vieses. E vamos lembrar aqui também, só te atrapalhando nesse instante, rapidinho, meu amigo Pablo, que nós tivemos no passado não muito distante, em 2022, na eleição, situações de pesquisa que, para tentar influenciar exatamente o eleitor, às vezes retiravam alguns nomes para dizer que o dele estava na frente, né? Então, se colocar todos os candidatos, aquele determinado candidato que está fazendo a pesquisa estaria em terceiro ou em quarto. Mas aí ele tira o nome dos 2 primeiros. Né? E aí, obviamente, ele sobe e ser, não, sou eu e tal. Não estou dizendo que foi isso que aconteceu, estou dizendo que já no passado tivemos situações dessa natureza. Aconteceu em São Paulo agora, não foi? Aconteceu em São Paulo agora, recentemente também. Então, tudo isso quer dizer que temos que ter mais atenção com as pesquisas. É isso mesmo. E assim, é por isso que dizem que a estatística, né, é a arte de você tirar dos números, né, aquele resultado que você quer. Extrair dos números os resultados que você quer. É isso aí, é uma arte milenar. É uma arte milenar, mas temos que entender também que isso não é matemática, né? É matemática. Eu gostei. Matemática. Eles fazem uma matemática, não, eu sou o primeiro. Ok. E os números não batem, vamos ver, né? os números. O número não bate, fica difícil. Bom, controverso fica ainda a pesquisa. Vamos seguindo os destaques aí, Pablo. Bora. Tá aqui. A secretária enfatiza ações do Estado para atrair novos investidores em inauguração de concessionária. A secretária executiva da Secretaria de Desenvolvimento
Ciência, Tecnologia e Inovação, SEDECT, Tayana Rubim, representou o governador do Amazonas, Wilson Lima, nesta quinta-feira, na inauguração da nova concessionária de carros elétricos e híbridos GWM Revemar. No evento, a secretária destacou a política de incentivos fiscais e um ambiente de negócios favoráveis como fundamentais para atrair investimentos significativos para o Amazonas. A gente tem um vídeo dela falando. Tá pronto aí, nego bom? Quando tiver, pode dar o play. Pode dar-lhe. Pode dar-lhe, né? Pode dar-lhe, como diz. A representante de Wilson Lima, ela... Tayana, fala para nós com relação ao compromisso do governo do estado com a sustentabilidade, né, que envolve aí os veículos elétricos, o meio ambiente, porque nós temos aqui informações que o governo do estado tinha fechado um convênio com a prefeitura de Manaus há cerca de um ano atrás para trazer alguns novos ônibus elétricos para fomentar ainda mais essa questão da sustentabilidade. E hoje nós sabemos que o Wilson Lima foi convidado para estar aqui e você está o representando, certo? E queremos saber se a SEDECT vai fazer algum trabalho futuramente inovador com referências a essas automações. Bom, o governo do estado realmente ele vem trabalhando continuamente aí nessa questão da sustentabilidade. Nós estamos aqui no Amazonas, que fica no meio da Amazônia, aí temos essa floresta amazônica, então essa é uma bandeira que realmente a nossa gestão do governador Wilson Lima tem levantado, então essa questão da sustentabilidade tem que ser tratada com muita seriedade pela nossa gestão. E a SEDECT, né, enquanto secretaria que vai lá e trata dos incentivos fiscais aqui no estado do Amazonas, a gente tem trabalhado sim políticas, né, tem tratado isso com muita atenção, né, para que venha realmente incentivar, para que empreendimentos que levem aí a questão da transição energética, né, e que venha aí movimentar a economia, mas claro, considerando o meio ambiente, que isso possa vir a acontecer de fato aqui no nosso estado. A última pergunta. Então, dentro desse sistema de inovações da SEDECT, governo do estado do Amazonas, já existe algum trabalho em execução com relação a esses trabalhos híbridos, trabalhos em terrestre, ou ainda só está em projeção? Bom, especificamente lá na SEDECT, que eu posso te relatar é que hoje nós temos aqui já inaugurado, nós já temos aprovado pelo CODAN aí o incentivo para a produção de baterias elétricas para a BYD, que é uma empresa que produz veículos elétricos, então as baterias vão passar a ser produzidas aqui no Polo Industrial de Manaus. Então esse é apenas um dos exemplos, né, que a gente pode citar e que aí já temos aí aprovado pelo CODAN. Né? Isso foi durante a inauguração de uma concessionária de carros elétricos. É chinesa ou japonesa? Chinesa, GWM. Great Wall Motors. Great Wall. O querido Pablo esteve Grande lá. Muralha, esteve isso. lá e fala lá. com propriedade. Como é que foi? Eu estava lá com a foi? repórter Priscila Cis, né, do Poder, né? Eu fui pelo nosso site também, irmão, qgdoautomóvel.com, né? A gente foi lá verificar, ver como é que tava essa questão aí. A gente sabe que Manaus é o maior mercado, né? Que tem maior crescimento na região norte da... Que é isso? Não, eu ia botar o vídeo aqui do representante da mobilidade móvel, da Livoltec. Livoltec. Isso, a gente entrevistou ele lá. Vamos na concessionária e Isso. depois a gente fala sobre a Livoltec, que eu tive a Isso. oportunidade de entrevistar o diretor da indústria. No caso, eu entrevistei lá o Vinícius Carrara, ele é diretor de mobilidade elétrica. Ele vai falar da questão dos carregadores, né? Muito bem. Do carro. Muito bem. E assim, o Manaus é um dos maiores mercados da região norte de veículos elétricos, né? Em 2023, o mercado aqui ele triplicou de tamanho. E para 2024, a tendência é chegar a um crescimento de 6 ou 7 vezes. Olha né? só. Então, está ocorrendo um boom, né? Então, a gente está vendo várias montadoras inaugurando concessionárias aqui, né? De veículos elétricos. E a última agora foi a GWM, né? Através do grupo Revemar. E por isso, né, o governador não pôde estar presente, mas ele enviou a secretária executiva, né? Inclusive falou, né, sobre o desenvolvimento o destaque, né, da questão da política de incentivos fiscais, né? Entendi. E o ambiente de negócios
no momento aqui. Muito bem. Chega num momento meio controverso. Reforma tributária. De maneira machadiana. O pessoal está acreditando na capital do Amazonas. Está acreditando, acreditando. Eu acho que a gente tem um vídeo aí tá pronto o vídeo. Tá pronto o vídeo aí de quem? Do Vinícius Carrara, ele é diretor de mobilidade elétrica da Livoltec. Mostra aí. Estava presente no evento. Mostra aí. Olá, sou Vinícius Carrara, diretor de mobilidade elétrica da Livoltec. Estamos aqui prestigiando o evento da GWM, onde a gente também pode mostrar mais uma vez o quanto esse mercado tem crescido, tanto na Amazônia, tanto no Amazonas, quanto na região norte como um todo. Você vê um crescimento bem significativo. Por exemplo, desde 2023 para cá, nós vemos um boom significativo não somente na região norte, mas também em todas as regiões do Brasil. Só no ano passado foram 93 mil veículos eletrificados, um número bem expressivo, com um crescimento exponencial. Em menos de um semestre, nós já praticamente alcançamos o mesmo número do ano anterior. Isso é um sinal, mostra como o crescimento para essa transição é real e que o futuro já chegou e ele é elétrico. Obrigado. O diretor de mobilidade elétrica da Livoltec. Isso. Inaugura dia 23. O doutor Anderson vai comigo lá, se não tiver audiência no tribunal. Sim, eu maior prazer. O convite, né? Todos nós recebemos o convite para a inauguração da fábrica da Livoltec. Quero agradecer aqui ao Gomes, né? Que é o diretor da Livoltec, capital chinês, investindo aqui no Brasil, iniciando a fabricação no Polo Industrial de Manaus. Entrando pelo norte. Investidores e carregadores de carro. Né? Carregadores de carro. Quero mandar um abraço aqui para o produtor de TV que eu trabalhei há 8 anos atrás, querido Gênesis Rodrigues, que está em Brasília, nos acompanhando aqui. E é um prazer também ter a sua companhia. Ele que está agora em Brasília, com seu escritório de produção audiovisual. Brasília com conexão em Boston, nos Estados Unidos, né? E obrigado pelo convite. Breve estaremos aí visitando e tomando uma água no Lago Paranoá. Eu, doutor Anderson e o Pablo também, Medeiros. Quero mandar um abraço aqui também pela audiência do querido empresário, né, que está nos acompanhando aqui neste momento da Intervém, olha aí, Intervém, Marlon, que está nos acompanhando, da Intervém Produtos Hospitalares, que é um empresário visionário que trouxe para Manaus a sua empresa de produtos hospitalares, também fortalecendo o Polo Industrial de Manaus. Vamos fazer uma visita, porque eu já mandei a proposta de patrocínio aqui do Poder e Opinião. E como ele gosta muito de política, nós já marcamos uma reunião. Doutor Anderson, Pablo também vão comigo para a gente fazer essa conversa. Já falou ao vivo aqui, viu? Estou atravessando, inclusive, o comercial lá. Mas eu não posso fazer nada. Tem muitos amigos que gostam da gente, tem muitos que não gostam, mas tem também uma leva que gosta. Tem aqueles que gostam, né? Tem aqueles que gostam. Muito obrigado ao Marlon, da Intervém Medical, né? Intervém Produtos Hospitalares, que está nos apoiando sempre. Ele foi meu parceiro, inclusive, na Co-Irmã Record, e está retornando com toda a sua operação para Manaus, e eu agradeço muito. E ao Gênesis Rodrigues, eu estarei em Brasília, visitando suas instalações de produção audiovisual. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes. Poder e Opinião, ao vivo, na RND TV, canal 38.1. Aqui é Sobre Gente e na Rádio ZLZN Manaus. Por isso... Nós somos a RND TV, canal 38.1. Fazemos parte da Rede Norte Digital, de onde fazem parte também a Rádio ZLZN e o imediatoonline.com. Com mais de 2 milhões de seguidores no Facebook e Instagram e mais de 100 milhões de visualizações. Nossa programação é voltada para a informação e o entretenimento. Tudo com muita responsabilidade e credibilidade. Traga sua marca para anunciar conosco. Fale com o nosso departamento comercial 98465-7863.
Nós somos a RND TV, canal 38.1. Fazemos parte da Rede Norte Digital, de onde fazem parte também a Rádio ZLZN e o imediatoonline.com. Com mais de 2 milhões de seguidores no Facebook e Instagram e mais de 100 milhões de visualizações. Nossa programação é voltada para a informação e o entretenimento. Tudo com muita responsabilidade e credibilidade. Traga sua marca para anunciar conosco. Fale com o nosso departamento comercial 98465 7863. Já estamos de volta ao vivo aqui no Poder e Opinião, aqui na ZLZN e também na RND, canal 38.1, que é sobre gente. E nós estamos comunicando para todos vocês, muito obrigado, na rede social, na internet, todas as redes sociais do Imediato Online. Aliás, o Imediato Online é direto, pau canta, né, Nego? Nego bom, pau canta. 7 da manhã até 7, uma... vai embora. Até a 1 da manhã. Vai embora. Isso. Entendeu? E nós estamos aqui levando para você conteúdo e comentando o que está acontecendo em Manaus. Você pode acessar o site poder.com, tá? Toda a matéria está lá e o nosso querido Pablo esteve ontem nessa inauguração da concessionária, conversou lá com a secretária de Ciência e Tecnologia e também com os executivos da Nivoltec. Nivoltec que está chegando a Manaus, é um grande marco, diga-se de passagem, porque está dentro da área de carros elétricos, dentro dessa nova revolução que eu considero mundial de mobilidade urbana através do carro elétrico. São 11h32, tem mais destaque aí, político, empresarial, aqui em Manaus. Temos sim, vamos lá, hein? Procurador-Geral Adjunto da CMM é investigado por importunação sexual. A denúncia foi feita por uma servidora cujo nome não foi revelado, que trabalha no mesmo setor do procurador. Eita. Nomeado há 2 meses. Novo. Isso. A CMM abriu um procedimento de sindicância nesta quinta-feira, 10, para apurar uma denúncia de abuso contra uma servidora da Casa Legislativa, envolvendo o Procurador-Geral Adjunto Rui Silvio Lima de Mendonça. Apesar da medida, ele não foi afastado do cargo. A denúncia foi feita por uma servidora cujo nome não foi revelado, que trabalha no mesmo setor do procurador, né, nomeado há 2 meses. O ato da nomeação de Rui de Mendonça para o cargo de Procurador-Geral Adjunto foi publicado dia 12 de março de 2022. Segundo fontes internas, né, a denúncia foi levada ao gabinete da vice-presidente da CMM, vereadora Iomara Lins, do Podemos. O caso está sendo investigado. Agora, uma pergunta ao doutor Anderson, que está aqui conosco, professor de Direito Constitucional, brilhante advogado da OAB Amazonas. AM. Me diga uma coisa, doutor Anderson, ele deve ser afastado diante da denúncia ou só depois que a sindicância for concluída? Muito obrigado pela resposta. Vamos lá. Então, ele agora tem uma acusação séria, né, de uma situação de assédio dentro ali da Procuradoria. Há 2 caminhos nessa circunstância. A primeira delas é, uma vez realmente instaurado o PAD, né, o processo administrativo disciplinar, o órgão superior, vamos dizer, o órgão hierarquicamente superior que vai tomar conta dessa situação pode decidir pelo afastamento para melhor dar andamento nesse tipo de investigação, ou ele mesmo, né, para poder facilitar mais aí os trabalhos, enfim, de repente se colocar à disposição, pedir o seu afastamento, né, dizer que vai ficar aí afastado das funções enquanto essa situação está sendo investigada. Eu acho pouco provável essa segunda opção, tendo em vista que, pelo que eu entendi da notícia, ele está bem recente no cargo, né? Parece que dá 2 meses lá e já se envolvendo, em tese, numa situação desta natureza. Logicamente que ele tem todo o direito de ter a sua defesa e o contraditório verificados, aí tem que saber aí também em que circunstâncias
isso aconteceu, né? Não estou também querendo dizer aqui que a servidora, de repente, está querendo inventar história. Não é isso, mas é necessário que se verifique com mais calma, tendo em vista, inclusive, essa brevidade com que ele assumiu o cargo, né? Não é possível que com 2, 3 meses já se tenha aí uma situação dessa natureza, né? Certo é que, para facilitar essas circunstâncias, certamente a Corregedoria ou o órgão superior que está encarregado dessa situação de investigação e possivelmente de instaurar aí um processo administrativo disciplinar, vai pedir aí maiores informações de ambos, né, para decidir pelo afastamento ou não dele, para poder dar andamento neste processo. Muito bem, que não deixa de ser algo sério, isso aí não tenha dúvida. Agora, como o senhor colocou, 2 meses e já uma situação dessa natureza é algo complicado. Porém, tem pessoas que não conseguem, né, se conter diante de certas situações e é preciso que haja uma investigação, sim. Pelo fato de ele não ter sido afastado, também não se sabe qual é a interpretação que ele faz. Ele mesmo pedir para ser afastado, ele pode interpretar que esteja assumindo alguma culpa, eu não sei. Tem essa situação também, né, dessa história de que assim, quem não deve não teme, não sei o que e tal. O que diz o senso comum, muitas vezes, vai bater de frente com aquilo que determina a lei, o que diz a lei, né? O fato dele pedir, de repente, aí um afastamento para que as coisas possam transcorrer de maneira mais célere, né, mais isenta, etc. e tal, não quer dizer necessariamente que ele está assumindo qualquer culpa, né, vamos dizer assim, em relação ao ocorrido. É uma situação que pode ser, né, de repente, utilizada ali para facilitar as investigações e ele poder voltar às atividades dele de procurador-chefe adjunto, não é isso? Ali isso. da Procuradoria, geral adjunto. Uma outra situação que eu até pensei aqui, de novo, por favor, não me interpretem mal, mas hoje em dia a gente tem que saber qual é a linha tênue do indivíduo que está querendo, de repente, paquerar alguém e isso ser interpretado como assédio. De novo, a gente não tem aqui maiores informações. Eu não sei se ele é solteiro, não sei se a moça... Aqui, né? A matéria fala que ele é acusado de importunar a funcionária com comportamentos jocosos, incluindo beijos sem consentimento e promessa de favores como viagens, passeios e jantares, na tentativa de seduzir a colega de trabalho. Aí tem que ver. Tem que ver se ela deixou claro também que ela não queria esse tipo de, né, de abordagem. Já está aparecendo, doutor Anderson. O olho do como é que é? A orelha do coelho, né? Algumas coisas. Pois é, e aí se ele trocou mensagens, tem tudo isso, né? Essas provas. Então, não é bom nem brincar. Tem gente que acha bonito aqui o Anderson Nego Bom, que ele é alto, bonito, não sei o quê. Também é assédio ao Nego Bom. É, né? Verdade. É um homem, assédio. O cara que tem quase 2 metros de altura, pô. Hein? Recebe muito direct. Não tem barriga. Um monte de coraçãozinho chegando no... Isso aí também é assédio. Ainda bem que eu chego aqui, o pessoal diz assim, esse cara é muito mal-humorado, não fala com ninguém. Muito obrigado. Continuando. Vamos lá, hein? Vamos para a próxima destaque aqui do Poder. Wilson Lima anuncia antecipação da primeira parcela do 13º salário. Segundo o governador, a medida, somada ao pagamento da folha mensal, resultará na injeção de R$1 bilhão na economia do Estado no final deste mês. Ele anunciou na manhã desta sexta-feira, né, 12, a antecipação da primeira parcela do 13º salário dos servidores públicos do Estado para os dias 23 e 24 de julho. Segundo ele, né, a medida vai injetar R$1 bilhão na economia do Estado. Inclusive, ele fez um post aqui na rede social, não sei se o Nego Bom tem a imagem aí, né, no Twitter, né, no X, né, ex-Twitter. Ele fala assim: sextou com boa notícia para os servidores públicos do Estado e para o comércio. Vamos antecipar o pagamento da primeira parcela do 13º salário para os dias 23 e 24 de julho. Somando o pagamento da folha mensal, vamos injetar cerca de R$1 bilhão na economia do Estado no final deste mês. Uma boa notícia, né? Uma boa notícia aí para quem recebe, né, o 13º. Funcionalismo público. E é uma injeção também no comércio. Quer dizer, não é só para o funcionalismo público, né? Porque todo mundo que recebe essa parcela aí tem conta para pagar, vai ali fazer o seu lanche, vai sair num restaurante, vai convidar uma colega para ir, de repente, viajar, alguma coisa nesse sentido. Com cuidado, né? Com cuidado.
Um restaurante, um negócio de um barulho. Opa, eu falei um nome. Tem isso. Ainda tem isso. Não pode fazer, o merchan. Olha o merchan. Depois eu vou lá no restaurante, vou pegar o link e vou dizer, olha, estamos aqui falando. Mas enfim, é um gás que acaba entrando melhor aí, né, na nossa economia para que ela possa funcionar melhor, aquecer a todos os setores, né, e principalmente o comércio, né, o comércio varejista, que é um dos esteios da nossa economia local e, por que não dizer, do Brasil, quiçá do mundo. O internauta, atento a nossos comentários aqui, faz uma observação da pesquisa controversa. Vai. A pesquisa, ela não deve ser tão levada em conta. Eu até printei aqui, que é para qualquer eventualidade eu mostrar. Porque colocou a Maria do Carmo Cefaí como do PSDB. Também. E ela é do Novo. Também, colocou né? aqui. Isso são indícios, né? Veja bem. É porque ela lembrou da última eleição, né? A pesquisa. A eleição que ela saiu como suplente aí. Tá aqui. Foi um erro de digitação. Foi um erro de digitação. Vamos pensar. Já compromete. As teclas estão próximas. Mas leva a tua petição com um erro de digitação para saber se nem ela vai. passa. Muito obrigado. O juiz vai olhar e vai nem passa. Eu, como eleitor, sou o juiz da eleição. É verdade. Pronto. Vamos lá. Pois é, né? Tu entendes agora? Tu pode ter as tuas paixões, mas por favor se contenha. Tem algo que tem que ser uma coisa correta. Com certeza. E o eleitor está atento, hein? No mínimo. O eleitor está atento, cidadão, eleitor aí está atento. Isso é importante. Destaca mais uma aí, 11h42, Pablo Medeiros, o Bora Poder.com, nosso articulista. Pablo, você está meio. Não está querendo comentar hoje. Eu estou observando. O Flamengo perdeu pro Fortaleza? Perdeu 2-1. Né? Eu falei pro Thiago Botelho que o Flamengo ia perder. Sabe o que é? Eu vou dizer. Conta. O doutor Anderson já falou, comparando ao futebol, né? Sim. Meu time tá lá embaixo. O Corinthians, até Corinthians desvio tá de dinheiro ruim, já né? passou no Fantástico no domingo ruim passado. o Corinthians, meu Corinthians. Bicampeão mundial. Vai jogar no Carlos Amit. Pronto. Tomara. Isso se o Amazonas ficar, né? Se a onça ficar, eu vou lá, vou assistir o jogo. Muito bem, vamos pro debate. Bora lá. Destaque, melhor dizendo. Desligou aqui a tela, mas a gente vai aqui. A gente liga de novo. Ligada agora. Mr. Anderson. Essa é boa, hein? Vai. Fraca articulação de Braga e Omar coloca ZFM perto do fim. Mesmo próximos ao presidente Lula, senadores não conseguiram que relator da matéria, o deputado petista Reginaldo Lopes, incluísse na matéria as propostas apresentadas pelo Amazonas. A aprovação na Câmara Federal, na noite desta quarta-feira, 10, do texto que regulamenta a reforma tributária e que deixou de fora a maior parte das propostas apresentadas pelo Amazonas para a manutenção da Zona Franca de Manaus, demonstraram a fraca articulação dos senadores Eduardo Braga e Omar Aziz, fortemente ligados ao presidente Lula. Esses parlamentares não conseguiram que o relator da matéria, Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, incluísse os tópicos beneficiando o modelo econômico do Estado no texto final. A votação, foi aprovada por 336 votos contra 142, sem que fossem contempladas as sugestões que alteravam 20 emendas da reforma, apresentadas pela bancada federal amazonense e que buscavam assegurar a competitividade da Zona Franca de Manaus e dos mais de 500 mil empregos diretos e indiretos. Foi uma derrota, para a gente, para o Estado em si e para a Zona Franca, E aí a gente vai depender muito do que vai acontecer no Senado. Assim, eu creio que tem um certo feeling aí de que vai aparecer um Sassamotema, um salvador da pátria no Senado. E aparentemente, já se apresentou, muito provável, assumindo a relatoria, Tu achas que vai acabar a Zona Franca? Eu acho que não. Não vai acabar por uma série de razões. A primeira, existe a situação legal, constitucional, está lá inserida, já foi prorrogado por 70 anos, enfim, teve todo um debate no ano de 2014 em relação a isso. Então já faz 10 anos, isso aí dos 70 anos que a gente está falando, na verdade só tem mais 60, Ainda assim, é bastante tempo. Agora,
É uma coisa ela existir no papel, outra é a viabilidade dela continuar, né? Se eu, não adianta nada dizer lá que ela existe, que está tudo certo no papel e etc. E eu não ter aqui uma situação que eu possa conceder os incentivos, atrair aqui novos mercados, atrair novos empreendedores, ter aqui uma logística que facilite aí o escoamento de mercadorias, eu não ter uma BR-319, por exemplo, como uma alternativa mais barata, né, para o modal terrestre, de entregar e vir aí também mercadorias, dentre outras situações. O debate vai ser aí bastante denso no Senado? Certamente vai ser. Mas como mencionou meu amigo Pablo aqui, a gente fica sempre esperando um salvador da pátria, né? Quem que vai chegar aí para dizer que, olha, fui eu que salvei a Zona Franca, etc. Bater no peito, né? Bater no peito, dizer fui eu que alterei lá e tal, etc. Daqui a pouco deve estar aparecendo, isso daí é certo, né? A grande questão é que um chapolim, exatamente. O que a gente não pode é ficar toda vez dependendo desse tipo de situação. Expediente. Né? Desse expediente, de depender de pessoas, de depender aí de um grande salvador, de um Messias que vai aparecer aí para dizer que foi ele que resolveu todo este imbróglio, né? Nessa situação, eu sempre trago aqui à mente o seguinte, né? Principalmente neste ano que é um ano eleitoral. Veja as propostas dos seus candidatos no que dizem respeito à Zona Franca de Manaus. Aqueles que já têm mandato eletivo, o que foi que efetivamente eles fizeram para a defesa do nosso modelo. Não adianta dizer também essa história de que não, mas a prefeitura, a vereança, é muito distante dessa discussão que é mais lá em Brasília, mais deputado federal, é mais aí o Senado, etc. É verdade até um certo ponto, mas no final das contas, os incentivos, as empresas, elas vêm para o município. Muito bem. Olha, tem uns 5 meses, ou 7, não estou lembrado, que durante um programa da TV Cultura de São Paulo, um jornalista criticou pesada a Zona Franca de Manaus. Pablo se lembra disso, que ele tem uma memória aqui de enciclopédia, o Pablo Medeiros. Criticou, falando do que é a Zona Franca, do empecilho para se avançar numa reforma na distância, na questão da logística, passou por cima de toda a preservação que a Zona Franca ela proporciona ao estado do Amazonas, né? E também passou por cima da geração de emprego a uma população que não é colombiana, não é boliviana, não é peruana, não é venezuelana, é brasileira. Nós somos brasileiros. Nós estamos inseridos nesse país, tá? Nós pertencemos a esse país. E qual é a alternativa, qual é a contrapartida que se tem para se contestar a Zona Franca de Manaus? Onde é? Se a BR-319 é nos negada há décadas. 40 anos. Há décadas. Agora surgiu o Gás de Silves, que ainda de forma tímida, mas mesmo funcionando, está lá atuando, ainda não chega a ser uma matriz econômica alternativa para o polo industrial de Manaus. Talvez o potássio lá de Altaz seja uma alternativa, porque pelos estudos que se falam da quantidade de potássio que há naquela região, é superior à capital ou ao destino de todo o mundo do potássio, que é Ontário, no Canadá. Eu já entrevistei vários especialistas, quero fazer aqui, inclusive, um reconhecimento ao pesquisador, ao geólogo, ao analista ambiental Daniel Nava, que acabei de receber uma foto dele, ele está, sabe onde? Lá no Rio Madeira, fazendo toda a extensão de estudos para potássio do Brasil. Então veja bem onde nós estamos, inseridos numa enorme biodiversidade riquíssima, que pode, através de investimentos, trazer benefícios para uma população. Se houvesse, por exemplo, dentro dessa reforma, uma contrapartida, pessoal, a partir de dar um prazo, a partir daqui a 15 anos, vai acabar esses incentivos. Os incentivos vão acabar, mas em contrapartida, nós vamos fazer um investimento de bilhões numa região que tem nióbio, numa região que tem casterita, numa região que tem potássio, gás e por aí vai, para transformar polos petroquímicos no Médio e Baixo Amazonas, partindo de Itacoatiara, que tem 4 portos ali, 3 privados e 1 público, 2 não funcionam porque é público, você sabe que público tem toda uma burocracia, proporcionando desde 1989 a viabilidade
do modal portuário, que é o corredor da soja Hermasa. Desde 89 está lá. Não foi embora. Sabe por quê? Por causa da sua viabilidade, por causa do calado, da margem do rio Amazonas, em que Itacoatiara está inserida. Hoje tem um grupo belga lá no Novo Remanso, já fazendo operações. Enfim, o que é isso? Né? E nós aí, não, porque olha, o polo não pode. Eles querem manter... Vamos, amplia! Tem que haver uma contrapartida. Eles querem manter o interior do Amazonas na pobreza. Só pode. Entendeu? Não tem outra. E assim, para quê? Para que eles se sintam bem lá e sempre ponham o nome do defesa do meio ambiente, entendeu? Mas quem vive aqui vive na pobreza. Como é que o pobre que vive aqui vai deixar a floresta em pé, se ele não tem alternativa nenhuma? Nem mesmo para subsistência. Então, meus amigos, eu conheço um ex-deputado da década de 90, que tem estudos que em 78 aquela região já estava sendo estudada a possibilidade de petróleo, sabe? Então, quer dizer, são situações que a gente deixa passar porque está numa zona de conforto. Muita gente hoje, inclusive, não tem um comprometimento. Você vê a rotatividade nas empresas é enorme. Sabe por quê? Por causa do número de ofertas de trabalho, sabe, para uma demanda. E aí, quando se afunila, todo mundo sai correndo com o pires na mão, desesperado. Não há um planejamento. E a nossa representatividade cada vez se afunila na capacidade de defesa, baseado naquilo que o doutor Anderson respira 24 horas, na Constituição Federal, na lei. E por aí vai. Porque, politicamente, nós temos que nos atentar que o que decide o destino da nação são os 513 deputados e os 81 senadores. Nação. Doutor Anderson. É verdade, Jackson. É por isso que eu estava mencionando aqui. A gente tem que atentar muito nessa situação de quem são nossos representantes, né? A gente não quer aqui apontar dedo nem falar coisa nenhuma, mas nessa situação agora da reforma que está aí sendo discutida, passou pela nossa bancada de 8 deputados que tem que fazer um trabalho de Davi contra Golias, né? São 8, só fazer um comparativo, são 8 do Amazonas contra 70 ali de São Paulo, né? E ainda assim deixou, quem sabe, um pouco a desejar, quando estava já sendo votado em cima da hora que estavam ali pedindo, por exemplo, para que a OEA continuasse, verificando o negócio de subsídios, etc. e tal, né? Necessário que se atente um pouco mais para essa situação. Agora, nós temos ainda aí uma oportunidade, porque está no Senado e foi para a mão de senadores que conhecem o sistema Zona Franca, sabem como é que a coisa funciona, e existe, quem sabe, ainda uma luz aí no final do túnel para tentar reverter um pouco dessa situação que foi debatida ali na Câmara. Mas a gente não pode estar passando por essas surpresas, né? Toda hora aí está sendo aí chamado aí... Um time. Exatamente. Sabe? E eu vou também colocar uma coisa aqui, né? Não é só a questão dos parlamentares. A gente viu aqui, inclusive, um vídeo que estava circulando do Ralph Assayag, pedindo quase que, pelo amor de Deus, façam alguma coisa, porque o comércio vai sofrer, a indústria vai sofrer, etc. As instituições também têm que estar atentas para esse tipo de situação. E aí... O Pablo, nós aqui, a imprensa, FEComércio, o ACA, o Nego Bom Suframa. Não quer voltar para Salvador, não. Ele quer ficar aqui ainda. Exatamente. Tu acha que ele vai para Bahia? Vai ficar aqui agora. Terra Santa, sei lá onde. Vamos lá. 11h54, a gente vai embora. Já. Vai embora. Já que hoje está muito quente, né? Hoje está quente. Aí tem que sextar. O pessoal já mandou abastecer a lancha para o almoço. Pois é. Mandou abastecer a lancha? Mandou abastecer a lancha. Rapaz, eu vou almoçar com o doutor Anderson bem no meio do Rio Negro. Bora. A gente vai pegar nosso casquinho. Bora. Remando. Isso, o caiaque. O caiaque. Bom. Lá vai canoeiro. Nós estamos concluindo mais uma semana, concluindo dessa forma, cheio de incertezas, mas eu creio que vai dar certo no Senado, deva mudar alguma coisa. O Polo Industrial de Manaus tem demonstrado seu potencial, tem demonstrado que contribui para o desenvolvimento sustentável, é uma prova disso. O mundo todo respira, né, a biodiversidade, respira a Amazônia, defende. Eu sinceramente falando, nós estamos falando de equilíbrio climático, nós estamos falando de futuro, nós estamos falando da terra, mãe terra. E nós temos, sim, esse recurso para colocar na mesa.
obviamente, que precisa ter os atores corretos para explicar, argumentar e, ao mesmo tempo, aprovar, né? Não só ficar no discurso. Muito obrigado, Pablo Medeiros. Isso é um bom final de semana, Jackson. Um bom final de semana, doutor Anderson. Para você, telespectador. E a gente espera pelo melhor sempre, né, Jackson? Nessa questão da Zona Franca, que vai atingir todo mundo. Mr. Anderson Fonseca, muito obrigado, bom fim de semana. Bom final de semana a todos. Já como eu falei, só vai sextar agora depois do programa, então você já pode se preparar aí para um bom final de semana, sempre na esperança de que dias melhores virão, mas que nós temos que fazer a nossa parte. Que Deus nos abençoe e nos proteja nesse final de semana, na semana que vai entrar, que vem. Muito obrigado. O VMix e o áudio e parte da produção, o Anderson Nego Bom, né? Aí a produção, Ariela Maiara, aqui no nosso Poder e Opinião. A você um ótimo fim de semana. ZLZN Manaus continua a programação e, claro, RND TV, esse é o canal 38.1. Já tem Imediato e o Povo. Veja e acompanhe. Um forte abraço para você, bom fim de semana e até segunda-feira. Nós somos a RND TV, canal